Graça e paz, boa noite. Tentando ir pela segunda vez. A primeira vez caiu o sinal, né? Então estamos tentando pela segunda vez. Tá ok? Essa é a segunda fase do estudo acerca das primícias, né? A primeira fase a gente colocou o tema se ela tem base bíblica e nós tentamos provar que ela de fato tem base bíblica. Há na palavra de Deus, lá no Velho Testamento, mandamentos acerca disso, né? E a segunda fase tem o título se ela é mandamento bíblico. Eu faço uma diferenciação entre ter base bíblica e ser mandamento bíblico, né? Muita coisa que tem base bíblica não tem necessariamente um mandamento bíblico, não é uma ordenança. Está lá narrado, né? Mas não significa que seja uma ordenança de Deus. Ou tem até uma certa ordenança no Velho Testamento, mas não significa que seja mandamento bíblico para o Novo Testamento. Então nós vamos tentar, né, com esse tema, né, se tem base bíblica ou não, mostrar, biblicamente falando, que não tem base bíblica. E quando eu falo não tem base bíblica, eu estou partindo do princípio que nós, Igreja do Senhor Jesus, temos como corpo doutrinário o Novo Testamento. Não é que a gente joga fora o Velho, né? Obviamente que o Velho também a igreja usa nos tempos de hoje, mas existe uma diferença muito grande. E aí nós iremos tentar demonstrar, né, do porquê que nós precisamos ver se as doutrinas ensinadas hoje nas igrejas estão inseridas no Novo Testamento, né? E aí eu vou começar com o argumento de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, que diz assim: esta pergunta que diz assim: e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 2, versículo 42. Esse versículo expressa uma coisa bastante interessante, expressa uma verdade incontestável. Qual é a verdade? A verdade de que a igreja primitiva ela estava iniciando, ela estava nascendo. E uma das coisas principais dela é que ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Quando a gente enfatiza a doutrina dos apóstolos, nós estamos querendo dizer de maneira muito clara que a igreja não nasceu perseverando na doutrina do Velho Testamento, ou na doutrina de Moisés, ou na doutrina de Elias, ou na doutrina dos profetas do Velho Testamento. O texto diz muito claro que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, dando a entender, né, que estava nascendo um novo povo, que estava nascendo uma nova geração. E se fazia necessário ter dogmas, novos dogmas. E nós iremos entender algumas coisas nesse sentido, analisando três aspectos desse versículo. O primeiro aspecto é que esse versículo nos revela que uma nova Constituição estava sendo escrita porque um novo povo, diferente dos judeus, estava nascendo. Então, quando a Bíblia entra em detalhe em alguma coisa, é porque ela quer dizer coisas muito profundas que nós desconhecíamos, né? Então, quer dizer, se os crentes da igreja primitiva perseveravam na doutrina dos apóstolos, é porque ia ser criado um novo corpo doutrinário, né? Uma nova constituição. E isso é fato e precisamos atentar para isso. O segundo ponto é que o Novo Testamento nos revela que só é possível usar o que está no Velho se os apóstolos ratificaram, confirmaram no Novo Testamento. Esse versículo nos dá a ideia de que eu posso usar, sim, muitas coisas do Velho Testamento, desde que ela esteja ratificada, confirmada no Novo, né? E isso é um princípio básico da hermenêutica, né? Principalmente do Novo Testamento. Eu só posso usar como doutrina, como dogma da igreja, aquilo que os apóstolos ratificaram, se está no Velho Testamento e se eles ratificaram e confirmaram como mandamento no Novo Testamento. E por último, precisamos entender, já que vivemos pela doutrina dos apóstolos, precisamos ver o que os apóstolos escreveram sobre as primícias no Novo Testamento. Ou seja, para sabermos, né, se as primícias ainda é um mandamento de Deus para a igreja,
precisamos saber o que eles escreveram no Novo Testamento. E existem diversos textos, né, que se referem acerca do termo primícia. E aí eu vou ler aqui 3 deles, né, porque existem dezenas de outros. Mas só esses 3 dão uma ideia do que os apóstolos falavam acerca disso. Tiago, capítulo 1, versículo 18, diz assim: por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros, ou seja, as primícias, em outras versões, primícias, dos frutos de tudo que ele criou. Esse é o primeiro versículo. O segundo versículo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 e 23, diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias, nessa versão está escrito primícias e não primeiro, entre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressuscitação dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, em outra versão está a primícia, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Segundo versículo do Novo Testamento. O terceiro versículo, 1 Coríntios 16, 15, que diz assim: agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia, e que se tem dedicado ao ministério dos santos. Não é preciso ler todos os textos sobre primícias do Novo Testamento, isso é fato. Mas todos eles não se referem a retirar um dia de salário e dar como primícia na igreja. Ou seja, todos os textos do Novo Testamento que se referem a primeiro ou a primícia está em outro contexto. Menos em você tirar o que está lá no Velho Testamento e implantar dentro do Novo Testamento. Isso é fato. E eu quero trazer aqui argumentos para corroborar com aquilo que eu estou falando, de pessoas que usam exatamente a primícia hoje ensinada no Velho, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas tem um pastor chamado Luciano Subirá. Ele é um pastor muito conhecido, para mim um dos maiores teólogos neopentecostal da atualidade. Na minha visão, a nível de tradicional, Augusto Nicodemos é um dos maiores teólogos. Mas quando a gente fala de teólogos neopentecostal, né, dessa geração de novas igrejas pentecostais, com certeza é Luciano Subirá. Se você colocar lá no YouTube Luciano Subirá, você vai ver palestras, mensagens, pregações dele, e ele é um mestre em ensinar. E ele acolhe na sua igreja a questão do princípio das primícias. Mas, curiosamente, ele é um dos poucos, se não o único que eu vejo tratar esse assunto de maneira equilibrada e diferente da grande maioria, né? Eu tirei alguns argumentos dele, né, sobre primícias do seu livro, né, e eu vou ler aqui agora o que ele fala, para que vocês entendam como ele é coerente, ainda que ele adote o princípio das primícias, mas não da forma como muitas igrejas estão adotando. Ele diz assim: à luz do ensino do Novo Testamento, isso é de uma pessoa que ensina que se pode primiciar na igreja dele. Ele fala: à luz do ensino do Novo Testamento, não consigo, e nem ouso, ele coloca entre parênteses, afirmar que a entrega das primícias tenha que ser necessariamente uma contribuição a mais, né? Se você for buscar informações na maioria das igrejas que ensina, eles ensinam, a grande maioria, com raríssimas exceções, que é necessário ter essa terceira contribuição, não é? Uma contribuição a mais, além dos dízimos e das ofertas. E eu não quero afirmar, em hipótese alguma, que a visão de contribuirmos, dando a Deus a primazia, não cumpra a lei das primícias. Ele está falando de outras formas de primiciar, sem ser essa da lei do Velho Testamento. Por exemplo, alguns acreditam que pegar 10% como primeiro, sem gastar o dinheiro com outras coisas, seria primícia. Ele está falando que ele acha que isso também pode ser uma forma de resgatar a primícia lá do Velho Testamento. E eu particularmente não concordo. Primícia é uma coisa, dízimo é outra, e ofertas alçadas é outra completamente
diferente. Essa é a minha visão. Por outro lado, ele ainda fala: não vejo nada nas Escrituras que nos impeça de agirmos assim. Não há nenhum princípio bíblico que venha a ser quebrado se assim procedermos. Portanto, com a devida consciência do ensino bíblico que diz: a fé que tens, tenha-na para ti mesmo, perante Deus, Romanos 14, 22. E se impor isto como e sem impor isto como um mandamento ou obrigação sobre outros. Ou seja, ele diz claramente que, embora ele observe o princípio das premissas, ele não impõe isso como obrigação. Agora, o argumento mais profundo, não é, e mais coerente está exatamente nesse texto que eu tirei do livro, que diz assim: muitos me perguntam onde eles deveriam entregar as suas ofertas de primícias. Ele responde: sugiro que o façam no mesmo local onde entregam os seus dízimos, na igreja local onde se congregam. Alguns dizem que as primícias devem ser entregues ao sacerdote. Alguns não, ele está sendo até educado. A maioria esmagadora que acolhe o princípio da primícia diz que ele tem que ser entregue ao sacerdote. Isto era um fato na antiga aliança. Ou seja, ele argumentando isso de entregar aos sacerdotes era uma questão da antiga aliança. Mas, naquela época, os sacerdotes também recebiam diretamente para si os dízimos. Ou seja, se o argumento de que as primícias têm que ser entregues aos sacerdotes, então os dízimos têm que ser entregues para ele também, não colocar num gasofilaço, né? Eles também teriam que usufruir dos dízimos. Porém, isto não ocorre no Novo Testamento, ou seja, ele afirma categoricamente que isso não ocorre no Novo Testamento. Portanto, prefiro ser honesto e não enlatar a doutrina sem uma clareza bíblica. Olha só como ele é coerente, né? Ele diz assim: olha, eu preciso ser honesto. Eu analisei biblicamente essa questão das primícias e eu não vejo mandamento no Novo Testamento para isso. Não vejo uma base bíblica para dizermos que as primícias só podem ser entregues aos sacerdotes, os ministros. Ele mesmo fala, ele argumenta muito forte, muito profundamente. Por outro lado, também não vejo problema algum se isto for feito desta forma, uma vez que a Bíblia ensina este tipo de honra. Aí ele coloca entre parênteses: embora sem necessariamente relacioná-lo com as primícias, porque muitos dizem que primiciar ao líder, ao sacerdote, é dar honra a ele. E ele diz claramente: olha, eu não vejo esse argumento dentro da palavra de Deus. Eu só não quero criar regras que não são claras no Novo Testamento. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, ele pega o princípio das primícias como algo facultativo. Eu já ensinei sobre a questão do dízimo da lei versus dízimo da graça. E ali eu explico, na minha visão, que o dízimo ele não é mais algo compulsório, ele é algo facultativo. Quem quiser entregar por amor, entregue e dê. Mas na minha visão, na graça, nós não somos mais obrigados. Aqui ele diz que a questão da primícia seria também algo facultativo, não seria algo compulsório. Na minha visão é diferente, porque mais à frente eu vou explicar por que, né, que na nossa visão o dízimo pode ser facultativo, mas as primícias não é mandamento. E por isso, na minha visão, está abolido. Né? E aí eu entro. O que o Novo Testamento revela, então, sobre as primícias? Né? Vamos ir a fundo nisso. Primeiro, que ela não é um mandamento para a Igreja de Jesus. E aí eu vou ler um texto grande aqui. Né? Para quem gosta de estudar a palavra, vai gostar de me escutar lendo o texto. O texto se refere àquele de Atos, capítulo 15, em que houve uma contenda entre os cristãos judaizantes, né, da linha de Tiago, que estava querendo fazer com que os gentios também observassem a lei, principalmente com relação à circuncisão. Isso houve uma grande contenda entre eles. Então, o texto revela claramente que 2 discípulos foi até o grupo de Tiago, foi até Jerusalém, num concílio, formaram um concílio
para ver essa questão. E olha só o que diz o texto. Alguns homens desceram da Judéia, é grande, tá? É 30 versículos, para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Olha só. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados juntamente com outros para ir a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou ao passarem pela Fenícia, por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros. Aqui relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso, os fariseus, que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles e disse: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concedido. Vai prestando atenção na leitura. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, porque agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar. De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios a fim de reunir deles as nações, um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que fez estas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Pelo contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenha de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue, pois desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então os apóstolos presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Aí eles começam a escrever aqui o argumento principal. E aí diz assim: com eles enviaram a seguinte carta: os irmãos apóstolos e presbíteros aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Soubemos que alguns saíram de nosso meio sem nossa autorização, os perturbaram, transtornando suas mentes com o que disseram. Assim concordamos todos escolhermos alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Percebeu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhe vá bem. Eles chegaram à conclusão óbvia. Qual era a conclusão óbvia? Que Deus não exigia dos gentios observar a lei. Porque todo mundo sabe que a lei
se divide em 3 fases, né? A cerimonial, a moral e a lei civil. A moral permanece, tanto que está ratificada, confirmada na doutrina dos apóstolos, né? Mas a lei cerimonial e a lei civil foi abolida, né? A grande maioria delas foi abolida. E eles colocam aqui, pareceu bem ao Espírito Santo. Veja bem, o Espírito Santo que comunicou com ele, né? Disse assim, olha, os gentios não tem nada a ver com a cultura judaica, né? Os gentios não tem nada a ver com esse costume. Isso é a lei de Moisés. Então, eles não precisam praticar essas coisas, né? Então, isso está bem claro dentro desse contexto. E aí eu coloco outro versículo aqui falando acerca da lei, porque a lei foi abolida em Cristo Jesus. Diz assim, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo que crê. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz, não diga em seu coração quem subirá ao céu. Não é? Ou seja, o texto aqui está falando que o fim da lei é Cristo. Uma vez Cristo morrendo e ressuscitando e sendo crucificado, o que se cumpria nele foi abolido. Nós, gentios, não precisamos mais fazer isso. O apóstolo Paulo escreve uma carta inteira aos Gálatas, né, explicando isso de forma muito detalhada, de forma muito contundente, né? Nós, os gentios, não precisamos viver segundo o costume das leis cerimoniais. Gálatas 3:23 diz assim, antes que viesse esta fé, estavam sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor, que é a lei, que são os mandamentos, primícias, dízimos, ofertas de animais, sacrifício, por aí vai. Efésios 2:14, 15 é um dos textos mais contundentes, que diz assim, pois ele é a nossa paz, ele quem? Jesus, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. Ou seja, a partir do momento que Jesus morreu lá na cruz, essas leis que eram expressas por meio de ordenanças, que eram primícias, né, que eram dízimos, né, não são mais para serem observados conforme o mandamento de Moisés. Isso não tem porquê, né? Seria estarmos voltando de novo à prática das leis de Moisés. Esse é o primeiro argumento que está lá em Atos capítulo 15, de maneira muito clara, e alguns versículos, né? O segundo, e aí eu vou citar outro texto grande, porque se faz necessário. É muito importante ler textos completos, porque a regra da hermenêutica é clara. O que ela diz? Texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, para que você entenda o pensamento do autor e o que o autor quis dizer, se faz necessário você ler todo o contexto. Então, o segundo motivo pelo qual a gente vê claramente que as premissas não são para serem observadas e não é mandamento, está em Hebreus capítulo 7, né? Que o sacerdote, segundo a ordem levítica, foi abolido e todos se tornaram sacerdotes em Cristo. Esse é o segundo argumento. E aí eu vou ler Hebreus capítulo 7, que é aquele episódio em que Abraão vem da guerra contra os 5 reis e ele encontra Melquisedeque, né? E ali entrega o dízimo de tudo. Eu quero que você preste bastante atenção na leitura, que eu vou destacar alguns pontos ali que são muito fortes e muito profundos, que diz assim: esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Está falando de Melquisedeque. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, sem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Está falando de Melquisedeque. Considerem
a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. Ele está aqui ensinando de forma muito clara que Melquisedeque, por não ter genealogia, né, por vir de uma cidade que ninguém conhece, ele estava simbolizando Cristo, porque Cristo nasceu de Judá, né, e não nasceu da tribo de Levi, da onde descendiam os sacerdotes. Continuando aqui a leitura. A lei requer do sacerdote, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora este seja o descendente de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, quem? Melquisedeque, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda estava no corpo do seu antepassado. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, pois em sua vigência o povo recebia a lei em sua vigência. Percebe que coloca entre parênteses, ou seja, o autor aqui de Hebreus já coloca que o sacerdócio levítico, né, em sua vigência, ou seja, quando ele estava em vigor. Aqui ele dá a entender que não está mais. Porque haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão. Pois quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Vou repetir. Quando há mudança de sacerdócio, é necessário que se haja mudança de lei. Mais uma vez, eu vou repetir. Pois quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. O que ele está explicando aqui? Já que Jesus, ele na cruz do Calvário se tornou sumo sacerdócio, ele mudou a ordem sacerdotal que era através da tribo de Levi. Mudando o sacerdócio, muda-se a lei, né? Ou seja, por que nós vivemos na doutrina dos apóstolos? Porque a lei que a gente vive agora é a lei que Deus revelou através dos apóstolos, né? Então mudou a lei. A lei, para nós, igreja é outra, completamente diferente. Ora, aquele de quem se dizem estas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Pois é evidente que o nosso Senhor descendia de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece o outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Pois sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada, porquanto era fraca e inútil. Pois, aí entre parênteses, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, fecha parênteses, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, falando acerca de Jesus. Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximou-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sacerdote como este que precisamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecados, dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício de dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. O texto de Hebreus capítulo 7, versículo de 1 a 28 está claro, né?
todas aquelas ordenanças da lei levítica foi abolida com um novo sumo sacerdote, que é Jesus. E eu quero terminar essa parte, né, essa segunda fase, indo à primeira fase, que a gente leu um texto, né? E aí eu queria que você prestasse bastante atenção, que é o texto de Levítico, versículo 23, de 10 a 14, se eu não me engano, para entender por que que nós não precisamos mais, como igreja, resgatar princípios de primícia do Velho Testamento. Eu vou ler o texto de novo para explicar isso. Levítico 23, 10, 14 diz assim: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que dou a vocês e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colheram. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor para que seja aceito em favor de vocês. Lembra que eu falei que para que a sua primícia seja aceita lá no Velho Testamento, tinha que se fazer todo um ritual, né? Senão Jesus não iria aceitar, né? Deus não iria aceitar. Ele moverá no dia seguinte ao sábado. Qual é o dia seguinte ao sábado? Domingo, né? A Bíblia diz que Jesus ressuscitou no domingo. E os textos que a gente leu diz que Jesus foi feito as primícias do que dorme. Ou seja, todo o ritual de primícia no Velho Testamento estava apontando para a ressurreição de Jesus. Porque por que no Velho Testamento, em Levítico, as primícias eram entregues aos domingos? Para simbolizar profeticamente a ressurreição de Jesus Cristo no dia de domingo, né? E todos os estudiosos, é claro, a grande maioria, né, ou todas, as coisas que havia no Velho Testamento, mandamentos, ordenanças, que apontavam para Jesus, uma vez Jesus cumprindo aquilo, não se faz mais necessário a gente obtê-la. Um fato clássico disso é o derramamento de sangue, né? Matava-se animais e derramava-se sobre o altar para expiar pecados. Hoje em dia não se faz isso por quê? Porque Jesus cumpriu isso na cruz do Calvário. Quer dizer, se isso serve para a matança dos animais, é óbvio que serve para a questão das primícias, que simboliza Jesus, né? Que ressuscitou no primeiro dia como primícias, né? O segundo fato, e aí eu quero terminar, é porque, como não existe mais sacerdotes, né? A Bíblia diz que a igreja foi feita sacerdote, né? No 1 ou 2 Pedro diz que nós fomos feitos sacerdote real, nação santa, ou seja, todos nós nos tornamos sacerdotes. Embora nós possamos até usar simbolicamente, né, até por uma questão de tradição, e falar, o marido é o sacerdote, o pastor, o apóstolo é o sacerdote, biblicamente falando, esse sacerdócio foi distribuído para todo crente. Todo aquele que nasce de novo e permanece com Cristo é sacerdote, né? Então, quer dizer, não existe mais essa história de ter alguém superior a nós para receber a questão das primícias, né? Essa fase estou terminando. Aí vem a terceira e última fase, que eu devo falar dela na sexta-feira, se eu não me engano, intitulado Heresia dar primícias. Por quê? Pode não ser mandamento bíblico, mas não quer dizer que pelo fato de não ser mandamento bíblico, seja heresia, né? E aí nós vamos trazer aqui os argumentos, se são ou não heresias. Eu vou falar algumas coisas. Pode ser, dependendo da forma como se processa, e aí eu vou falar algumas delas, e pode não ser, dependendo da forma que se processa, né? Por exemplo, eu já falar algumas coisas aqui. Na minha visão, a forma como o Luciano Subirá faz não me parece ser heresia. Por quê? Porque ele diz claramente que ele usa as primícias não para ele, com o argumento de ser para ele, para usar para andar em shopping, comprar carro,
né, comprar casa, ele diz que ele usa as primícias para sustentar ministérios fracos, necessitados fora, e pessoas necessitadas da igreja. Né? E ele diz que não é um mandamento, ou seja, né, isso eu vou falar na terceira fase. Tá, ok? E eu vou usar um texto nessa terceira fase de um outro princípio que existia no Velho Testamento, que hoje nenhum apóstolo e nenhum pastor faz, mas que se for trazer tudo do Velho Testamento, vai ter que trazer esse princípio também. E aí vocês vão ver que é bastante interessante. Graça e paz, Deus abençoe a todos aí, tá ok? Um abraço ao Cris, Frank, Gui, Márcio, assista tudo, tá? Assista a primeira, assista a segunda, assista a terceira, exatamente para que vocês tenham um panorama geral do estudo e possam entender esse tema que tem sido tão caro para a Igreja do Senhor Jesus. Paz. Deus abençoe a todos.